Carnaval, muitas vezes deixa os pais de cabelo em pé, justamente por não saber até que ponto pode deixar os filhos sozinhos, num bloquinho, numa viagem. A gente vai conversar sobre isso agora e entender como funciona e também receber algumas dicas do Mauro Godoy, ele que é psicólogo clínico, especializado em antropologia. Seja bem-vindo, Mulheres, tudo bem? Muito bom. Prazer é nosso. Olha que assunto importante, inclusive para minha vida. Vou passar por isso 3 vezes. Então é importante a gente já entender como é que isso funciona. Antes de entrar no carnaval, vamos já comentar um pouco sobre essa independência que os filhos precisam ter e que muitas vezes nós pais não sabemos exatamente em que momento começar a soltar um pouquinho da mão deles para fazer determinadas tarefas ou sair muitas vezes sozinhos de casa. Dá pânico, dá medo, eu sei, só de pensar já começa a tremer. Existe uma idade certa para isso acontecer ou isso depende de cada criança, de cada adolescente? Claro que depende pessoa para pessoa, mas a gente tem como critério que a adolescência, o momento em que a pessoa deixa realmente de ser criança, é 13 anos de idade. 13. E a partir dos 14 é que a pessoa já está apta, pelo menos emocionalmente, para se integrar como indivíduo na sociedade ou entre grupos. E é muito importante a gente lembrar que é muito difícil o seu filho sair ou querer sair sozinho, né? Normalmente ele quer sair com amigos, né? Com um grupo, e a gente se sente fortalecido no meio de um grupo. Tá. E o critério é o grupo, mais às vezes do que seu filho. Se você vê seu filho num grupo bom, você dá graças a Deus dele estar ali. Sim, é verdade. Agora, se ele está num grupo ruim, aí você precisa prestar muita atenção da influência que isso vai exercer sobre ele. Tá. Bom, a gente precisa também pensar que existe essa idade, como você falou, 13 anos, mas que alguns pais conseguem ter uma tranquilidade maior para fazer isso até antes, né? Então vai depender também do tipo de pai que a gente é. Ou não. Olha, é muito importante a gente acompanhar os limites dos nossos filhos, né? Principalmente em termos de disciplina, capacidade de fazer as coisas, liderança e, mais principalmente ainda, decisão, né? E os limites nossos e principalmente das crianças mudam toda semana. A criança avança. Então, o filho que você tinha um mês atrás pode não ser mais de hoje. É verdade. Então, é importantíssimo você acompanhar e, de acordo com esse critério, você saber até que ponto a competência dele vai. Tá com esse olhar bem atento, né, para cada fase que a criança está passando, né? Agora, o meio que a gente está também influencia muito para isso. Por exemplo, as pessoas nas cidades menores, nos menores centros, têm comportamentos com relação a isso diferentes, por exemplo, das pessoas que moram em São Paulo ou nas grandes metrópoles, por terem riscos maiores por aqui. Você falou a palavra mágica, né? O risco. Você vai administrar os riscos que os seus filhos correm e o seu também, que na verdade são o mesmo, porque a rua é a mesma, a cidade é a mesma, então do jeito que você faz para você, você vai fazer para os seus filhos. Tá. E passando isso para eles gradativamente também, porque eu acredito que é muita informação, né? Quando a gente começa a colocá-los para andar sozinhos, para ir daqui até ali, vai comprar pão, de repente a padaria está próxima, e aos pouquinhos primeiro vai junto. Como é que a gente pode fazer esse desmame, até para que para os pais não seja tão sofrido? Eu diria assim, em primeiro lugar, você tratar seu filho do jeito que você gostaria de ser tratado como filho. Tá. A partir daí, você lembra que a obrigação dos pais é ensinar, educar. Se a pessoa não sabe nada, ela não tem o que ensinar. Então é mais fácil dizer faz, não faz, só decidir e se vira. No fundo, a pessoa não está educando. Então é importante você ter paciência e ensinar como é que vai a padaria, como é que vai a escola, como que atravessa a rua e assim sucessivamente. Tá. Né? E depois, a partir do resultado, né? Você vai adquirindo mais e mais confiança no seu filho. E pode ir avançando de fase, né?
Tá Exato. certo. Vamos lá para as perguntas. Tem bastante gente em casa com dúvidas também com relação a esse assunto. E também entrando aí no assunto do carnaval, pensando na adolescência, que também é uma fase de muitos testes, né? E de uma certa inconsequência. Então, é aí que muitas vezes pode morar o perigo, né? Então, vamos ver as perguntas e as dúvidas do pessoal aqui. A Fernanda Bertin está dizendo o seguinte: Mauro, estamos na época mais festiva do ano e que deixa os pais de adolescentes de cabelo em pé. Como é possível estabelecer uma relação de confiança entre pais e filhos? É muito importante você observar os limites, como eu estava falando, né, do filho, e entender que, principalmente na adolescência, isso tem altos e baixos. É muito comum o ser humano regredir, a gente regride, o adolescente mais ainda. Então, hoje ele pode parecer ter 15 anos, amanhã parece que tem 8, e às vezes parece que tem 18. Isso faz parte do desenvolvimento, né? Mas é um passo para trás para dar 2 para frente depois? É isso que confunde os pais, né? Agora, o importante é ter sempre esse critério: capacidade de decisão, capacidade de liderança e, principalmente, também a disciplina. Você vê que a pessoa sabe ser séria, sabe se colocar diante de qualquer situação difícil. E ela está falando muito aqui sobre essa relação de confiança, né? Como é possível estabelecer uma relação de confiança. Você acredita que isso é uma construção e isso vem desde a infância daquela pessoa, daquele ser humano, até chegar na adolescência? Não adianta, de repente, de uma hora para outra, se você não criou isso com o seu filho, querer chegar na adolescência e estabelecer, ou sempre é possível? Sempre é possível, só a menos que você tenha um filho autista ou com deficiente mental, não é? Veja o grau de competência que ele tem, de inteligência, de capacidade, e a partir desse critério que você está vendo ele desenvolver é que você vai confiar ou não. Então, no lugar de você dizer confiança, você pode pôr competência. Meu filho é burro, meu filho é competente, meu filho tem discernimento, e a partir daí você vê com quem você está lidando. Tá certo. Obrigada, Fernanda, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima. Qual a idade recomendada para deixar o filho sair sozinho? Aí, no caso, a gente está falando em sair sozinho para balada, né? Para festa. Eu volto a insistir que é muito difícil o filho sair sozinho especificamente, né? Só ele e mais ninguém. É mais comum ele sair com alguém, com amigos, etc. E esse critério de idade específica, né, vai depender da capacidade que seu filho tem. Se você acha que seu filho com 14 é capaz de fazer tudo o que você faria e você confia na inteligência dele, ok. Agora, se você não confia, sabe que ele só apronta ou, sabe, aí vale a pena você acompanhar, né? Agora, risco existe em todos os lugares. Em todas as situações. Mas tudo vai depender bastante da cidade, do bairro que a pessoa vive. Bom, nada impede também, se for um pai ou uma mãe bem carnavalesco, bem festeiro, de começar a sair com o filho para ver até como é que é o comportamento dele em loco. Cada um tem um jeito de se soltar, dinâmica, né? Uma dinâmica. Não é comum filho se soltar tanto assim perto dos pais. Perto dos pais a gente é que filho. Fica parecendo fiscalização, inclusive, né? Pois é, aí bloqueia, perde a graça, fica constrangedora até. Tá certo. Bom, tudo vai depender então do tipo de relação que você estabelecer, né? E a forma como isso vai ser trabalhado em cada família, né? Tem que analisar caso a caso. Quero agradecer então Mauro Godoy, psicólogo clínico especializado em antropologia, tá bom? Vou deixar aqui também um site para você fazer contato, www.maurogodoy.com. maurogodoy.com. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, viu? Ótima tarde para você. Tchau, tchau. Você também.